Oi, pessoal, eu sou Cristiane Oliveira, diretora e roteirista do filme A Primeira Morte de Joana, que estreou no Brasil em salas de cinema agora em maio de 2023. E o filme passou por uma série de cidades que, infelizmente, a equipe não pôde estar presente para debater, mas a vontade de conversar ficou. E uma das cidades por onde o filme passou foi Campinas. E Campinas tem um grupo que tem um trabalho muito importante focado em educação integral em sexualidade, que é a Reprolatina, e parte da equipe está aqui com a gente hoje para dar início a essa série de conversas. E eu vou passar agora a palavra, então, para a Margarita, que vai apresentar a equipe e contar um pouquinho da história da Reprolatina. A Reprolatina é uma ONG que foi fundada em 1999, tem 24 anos, 28 de maio completamos, por mim e por Francisco Cabral, que ele é psicólogo que não conseguiu estar aqui. Somos localizados em Campinas, mas nós desenvolvemos todo o nosso trabalho na América Latina, Brasil e outros países da América Latina. Mais de 10 países, a gente, ao longo desses 24 anos, a gente tem trabalhado. Então, um dos principais objetivos da ONG é desenvolver estratégias, como a gente chama, inovadoras, para poder melhorar a saúde sexual e reprodutiva, facilitar o exercício dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e conseguir a igualdade de gênero. O objetivo é levar informações com base em evidências, mas principalmente para provocar transformações sociais e culturais que permitam melhorar a saúde sexual e reprodutiva, que permitam que as pessoas exerçam seus direitos sexuais e reprodutivos, que conseguir esse empoderamento das pessoas a nível pessoal, quando são profissionais, a nível profissionais, para fazer essas transformações necessárias. Então, a gente trabalha muito com que a educação integral em sexualidade nas escolas, onde nosso principal objetivo é que as crianças e adolescentes desenvolvam habilidades e competências para a vida, né? Para poder tomar decisões e viver a sexualidade de uma maneira saudável. Então, assim, dentro disso, a Replatina faz pesquisa, então, capacitação, elabora materiais educativos, dá apoio ao projeto, faz monitoramento, avaliação de projetos, tudo isso nessa área da sexualidade e da saúde sexual e reprodutiva. Então, esse aí tem uma equipe multidisciplinar. Aqui nós estamos, eu acho que cada uma se apresenta melhor. Eu sou Margarita, eu sou enfermeira obstetra, educadora sexual e tenho mestrado e doutorado na área da educação. Eu sou Magda Quinalha, eu sou médica ginecologista e obstetra. Sou consultora da Reprolatina e eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de gestação na adolescência, mais especificamente. Eu sou formada em Ciências Sociais e tenho especialização em Direitos Humanos e uma especialização na área de literatura ibero-americana. E contribuo na parte de material educativo, elaborando também na parte de campanhas, enfim, nessa parte mais da escrita. Eu queria aproveitar e apresentar, então, também o Rodrigo Dias, que está aqui com a gente hoje. Ele é Ele também é da cineasta Replatina, Rodrigo. e também da empresa Taturana, né, que é uma empresa parceira da Reprolatina, que trabalha com distribuição de filmes de impacto social. Então, vamos trazer o Rodrigo para essa conversa também aqui, falando também um pouco da experiência de vocês nessa parceria, né, no lançamento de filmes. Então, Rodrigo, te apresenta um pouquinho para o pessoal. Eu venho da área da realização também, né? Também sou diretor, sou produtor, trabalhei muito com ficção por mais de 20 anos e nos últimos anos foquei para a produção de documentários, que foi o que me levou a pensar a distribuição de impacto, e foi assim que eu cheguei na Taturana também, né? Então, a Taturana é uma organização social que atua com o foco em promover campanhas de impacto para documentários, principalmente, mas através de alguns princípios-chave, que é a democratização do acesso, que é o desenvolvimento dessas campanhas em processos participativos e colaborativos com as comunidades e territórios que vão ser beneficiados prioritariamente, né? Porque a gente também espera sempre que essas ações, que a gente perca o controle delas para que elas possam ganhar o mundo de maneira autônoma e com a participação colaborativa, né? Uma das principais estratégias que a gente tem de trabalhar o impacto, por conta da democratização do acesso, é
possibilitar que o filme seja programado por qualquer grupo, pessoa, organização, cineclube, escola, universidade. Então, dessa forma, a gente consegue também, tipo, realmente convidar as pessoas para participar, né? Então, não é a gente que faz a campanha de impacto, a gente favorece que o filme possa ser visto, e o filme é o principal instrumento, digamos, que vai estimular os processos de discussão que levam a transformações, articulações em rede e, por fim, promover algumas transformações sociais positivas. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre a nossa trajetória, né, da primeira morte de Joana e como é que eu cheguei na Reprolatina. Durante o processo de escritura do filme, que foi um roteiro que começou a partir da minha convivência com uma senhora que tinha falecido aos 70 anos, sem nunca ter namorado alguém, comecei a escrever a respeito, mas foi quando eu comecei a pesquisar sobre educação e sexualidade que esse projeto ganhou fôlego. Eu comecei a descobrir como outros países do mundo estavam trabalhando isso. Eu cheguei num material da OMS que se chamava Standards for Sexuality Education, né? Um guia que sugeria padrões na educação em sexualidade, e lá eu vi uma expressão que eles defendem, a Holistic Sexuality Education, ou seja, holístico no sentido de holos, né? Da palavra grega holos, de abordar o todo, né? do ser humano. E eu fui pesquisar, então, quem no Brasil está trabalhando isso? E aqui eu achei, então, essa tradução, né, da educação integral em sexualidade, que já vinha sendo trabalhado pela Reprolatina, com uma série de ações, né, no site da Reprolatina é possível ver várias publicações que eles já fizeram, e achei isso muito estimulante. E o filme, ele traz várias situações difíceis, assim, que surgem da falta de educação nessa área, né? Como que vocês sentem que essas situações evocam problemas, né, as situações que o filme traz, assim, ligados à educação, e como que a educação integral em sexualidade pode atuar para aliviar essas tensões sociais? Eu gostei muito do filme, porque eu acho que, embora pode ser uma história muito antiga, essa história acontece. Ainda é muito real que muitas crianças e adolescentes, por exemplo, essa era início da adolescência dela, chega nessa adolescência sem saber o que está acontecendo com ela, sem saber nada, esse não falar de, porque quando a gente fala, esse conceito que eu uso muito, é muito antigo, tem 30 anos que eu falava deseducação, porque, na verdade, é uma educação sexual, mas é uma educação sexual que tem uma outra intencionalidade diferente à nossa. É uma educação sexual que quer reprimir, que quer passar outros tipos de valores, que não está baseada em direitos, nos direitos sexuais e reprodutivos, que não reconhece a diversidade ou as diferentes identidades. Eu percebi muito isso, havia muitos questionamentos, né, por parte não só dos adolescentes, mas também dos adultos, né? Eram coisas que não se podia falar, tudo era muito proibido. E remeteu à minha infância, porque eu cresci numa cidade pequena, onde tudo era proibido. Não se podia falar, não se podia perguntar, e algumas cenas do filme mostram na escola, os adolescentes faziam tudo escondido, eles morriam de vontade de olhar a revista, mas estava chegando alguém, tinha que fechar a revista depressa. Então, isso acontecia na minha infância. Então, isso trazia, além da curiosidade, trazia mais perguntas ainda. E no filme fica muito claro isso, né? Como eles queriam saber, como eles precisavam de educação em sexualidade na escola, né? Porque eles não entendiam, e eles não entendiam por que eles não podiam saber, né? Tudo muito proibido e tudo muito escondido, né? A própria avó, que tinha um relacionamento, era muito escondido, né? A mãe separada, mas ela mostrou que ela estava interessada em um homem, mas ela não podia mostrar que ela estava interessada, tinha que inventar que era por causa da farinha, né? Então eu achei, nossa, eu achei incrível, né? Como mostra o que a Marge falou, que isso acontece ainda hoje, né? Não é uma coisa que aconteceu, é uma situação muito presente ainda, né? Não só, acho, nas pequenas comunidades, mas acho que até nos grandes centros também.
E como a Marta falou, os adultos têm essa dificuldade de conversar também porque eles não tiveram, né, uma educação Claro. baseada numa visão de direitos igualitários. E a gente vê muito nos personagens do filme assim como eles desviam, né, do assunto em si, né, né, ou pelo viés do trauma, ou pelo viés da elegância, ou, né, então tem Aham. sempre uma desculpa que vai tangenciando, né, uma conversa mais franca sobre o assunto sexualidade, que é muito amplo, né? E como essa visão de educação que a Reprolatina trabalha é tão bonita, assim, quando eu conhecia, que trabalha com cada faixa etária, né? Para que não aconteça, depois de já ter passado por uma série de situações, lá no fim da adolescência, a gente recebe um pacotão de informação pelo viés da prevenção, né? Prevenção à gravidez não planejada, prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Então, vem, né, por esse viés, entre aspas, negativo, assim, sem a gente ter tido uma conversa mais franca antes, mais positiva, a cada faixa etária, né? Essa é a definição da educação integral em sexualidade. Educação integral em sexualidade é um processo curricular. Então, tem que estar desde que entra na pré-escola, porque considerando, você colocou muito bem o conceito holístico da sexualidade, sexualidade não se refere só a sexo, não se refere só a relação sexual, que muitas vezes as pessoas têm essa compreensão. Sexualidade igual relação sexual, não é. Sexualidade, como as pessoas pensam, como elas sentem, como elas se relacionam consigo mesmo, com as outras pessoas, como elas tocam, como querem ser tocadas, inclui também o relacionamento afetivo, sexual com outra pessoa. Então, a sexualidade, você tem que considerar os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, para entender bem sexualidade. Portanto, uma pessoa, desde que nasce, nós temos que reconhecer que a pessoa tem sexualidade, e todo esse desenvolvimento vai acontecer mais saudável, menos saudável, da maneira como as pessoas vão encarar essa educação. O que a gente pretende é levar informações com base em evidências para que as pessoas possam realmente desenvolver essas habilidades, essas competências para viver a vida de maneira saudável. Eu estou entendendo saudável em bem-estar, não com conflitos como essas pessoas que a gente viu no filme. E aí te digo uma coisa, por isso eu me encantei quando o Rodrigo Dias me apresentou o Limiar e o filme de impacto social, me encantei com esse levar o cinema para fazer uma transformação social, porque se a gente pensa na educação em sexualidade que a gente realiza na escola, ela não é suficiente. E ela não é suficiente para poder fazer toda essa transformação, porque são muitos séculos de história de machismo, de homofobia, de racismo, de uma sociedade muito discriminatória. E talvez por essa é a importância de filmes como esse ser amplamente difundidos para permitir a reflexão. Mas só filme sem debate também eu acho que não muda. O filme tem que ser debatido, tem que ser assim como a gente está, levantando a situação. Olha, jogaram na bolinha do papel na menina, mas o papel dizia: estão namorando? Bom, se eu não me incomodo com a situação, eu poderia dizer sim ou não. Mas por que isso incomoda? A pergunta não é bolinha de papel, é por que essa pergunta, se estão namorando, incomoda. O cinema é uma obra artística, é uma expressão artística, em como poder enxergar a velocidade, essa realidade com beleza, com uma beleza que pode ser terrível, né, também, e como dar outra vida para esse mundo que a gente vive no entorno. A gente pode citar as cenas principais, que são as coisas que bateram para a gente. A gente tem que criar um espaço seguro para que outras pessoas vão falar de outras coisas. Tem que ter esse espaço, que as pessoas possam se reconhecer e colocar isso na mesa também. E essa é uma parte muito difícil, que a gente às vezes fica tentando conduzir demais uma conversa, e na verdade a gente deveria conduzir um processo de liberdade, né? Que essa conversa possa se expandir. E aí, diferente da educação formal, e a gente ter o cuidado de não precisar chegar em algum ponto. A gente não é conteudista, a gente não precisa necessariamente, pode ser uma campanha específica para falar, por exemplo, você falou, né, que alguns conteúdos chegaram para falar de prevenção.
Então, beleza, é válido, tá tudo certo. Só que provavelmente você pode usar peças audiovisuais que não são filmes, não é cinema, no sentido de ser mais efetivo nesse ponto, né? E isso pode ser feito a partir de uma exibição de um filme como esse, que vai sensibilizar e vai abrir um campo para uma conversa mais profícua. Uma das coisas é que é comum para nós com o cinema de impacto social, com o trabalho que a gente faz de educação, é que nós temos uma intencionalidade. Acho que o cinema, quando você decidiu criar esse filme a partir das tuas primeiras interrogantes, da tua experiência pessoal, que você disse assim, eu não quero que outra menina chegue no final da adolescência e vai receber um pacote de informações. O filme nos apoia, ou a gente se junta nesse objetivo de realmente que as pessoas vejam a partir de um filme que eu achei como o Rodrigo disse, bom, vocês são uma visão artística. Eu achei lindo o filme. Quando a gente cria situações de discussão com adolescentes, nós levamos eles a visualizarem as consequências dessa decisão, para eles estarem preparados. Complementando o que a Marge colocou em relação à educação integral, a questão da mudança de olhar, né? Porque normalmente adolescente é visto como problema, né? Como aborrecente. As mães falam isso muito para mim no consultório, adolescente é aborrecente. O trabalho da Reprolatina muda esse olhar. A ideia é ver o adolescente, a adolescente, como uma pessoa que é sujeito de direitos. E que direitos? Os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, que, aliás, tem um documento base do Ministério da Saúde assegurando o respeito a esses direitos na atenção à saúde, inclusive para adolescentes. Um dos marcos de referência para atenção a adolescentes. Quando a gente faz a capacitação, inclusive a gente coloca adolescência, novos olhares e novas práticas, saúde sexual e reprodutiva, novos olhares e novas práticas, porque exatamente a intencionalidade é que as pessoas tenham novas visões, novos olhares. E aí, nessa questão, as pessoas têm que entender que uma menina de 13 anos, por exemplo, se ela já tivesse visibilizado um casal de mulheres, ou um casal de homens, se isso fosse visível na sociedade, ela não teria nenhum problema. Ela não precisava de uma aula, vou colocar assim, que explicasse que existe, porque isso é natural, isso ela aprende a ver desde que nasce, ela vai, assim como vê o tio e a tia, vai ver dois tios, duas tias, enfim, ela vai ver. Essa é a questão da visibilidade. No material educativo que a gente faz, por exemplo, e a gente não coloca, as pessoas não veem que isso é parte da sociedade, que essas pessoas são parte. Então, a gente tem muito cuidado nisso, nos materiais educativos, para colocar pessoas, um velho, duas mulheres, dois homens, tudo, porque isso existe, é isso que acontece. Então, em sala de aula, desde pequenos, por exemplo, como acontece com crianças, nós refizemos todas as brincadeiras, porque quando a gente chegava na escola, meninos e meninas de 4 e 5 anos, o que vocês brincam? Amarelinha. Ah, não, amarelinha é coisa de mulher. Então, a gente dialogava, fazíamos uma roda, meninos e meninas, e nós falávamos assim, que precisa para brincar de amarelinha? Ah, precisa saber pular. Ok, quem sabe pular? Todo mundo levantava a mão. Então, o que precisa? Ter perna. Bom, são crianças, então eles iam falando. Então, tá, todos os que têm essa característica, vamos brincar de amarelinha. Ah, não, mas eu vou ser mulher. Qual o problema de você ser mulher? E aí a gente começa a trabalhar a questão da desigualdade de gênero que existe, a opressão que existe, que começa a ser construído desde que crianças nascem. É uma lógica do poder perversa. Ai, menina é frágil, menino é forte, sabe? Essa coisa toda vai se construindo desde pequeno. Então, quando a gente capacita profissionais de saúde, educadores, educadoras, é essa visão que a gente leva. Quando a gente pensa na sexualidade num conceito holístico, eu estou também falando de valores, como, por exemplo, o respeito. Então, por exemplo, o menino que rouba, ou, não sei, um catavento, parece, quando
rouba da menina. Então, os professores e as professoras não estão preparados para lidar com esses pequenos conflitos que acontecem, com os bullying que acontecem na escola. Então, e aí não é uma questão somente, por exemplo, de lidar com uma diversidade, com uma identidade sexual diferente. Não estão preparados para lidar, manejar essas diferenças de opiniões, essas diferenças de ser, essas diferenças de vestir, não estão preparados para isso. Então, aí elas reproduzem muito estereótipos, aí vem a elegância, que tem que ser elegante, que menina não senta na sarjeta, que aí reforça os estereótipos de gênero, mas eu vou mais, roubar, destruir alguma coisa do outro, não respeitar a fala da outra pessoa, são questões relacionadas aos valores universais, que estão ligados aos direitos humanos, a questão do respeito, a questão da solidariedade, sabe? A questão da autonomia de tomar decisões, liberdade, justiça. Então, essas questões de como a gente lida com o dia a dia é educação sexual também. Essa é a educação sexual que a gente faz todos os dias, mas a gente tem uma sociedade que discrimina, uma sociedade que reprime, uma sociedade que coloca medo. E o medo, através do medo, como disse Foucault, te controla na sexualidade. Porque você não pode olhar a revista, como dizia Marta. A menina mente, não disse que vai para a casa da amiga, porque a mãe já não gosta da amiga, porque já está discriminando a amiga, porque a amiguinha só mora com o pai, ou já estão vendo que a amiguinha pode ter outro tipo de comportamento que não é aceito pela sociedade. Então, essa é uma questão assim, muito importante. Como que a gente pode ir mudando esses olhares e essas práticas? Porque só mudando essas práticas que a gente vai conseguir transformar essa sociedade que não permite que a pessoa seja feliz. Essa é a única coisa que a gente veio nesta curta vida, é a ser feliz. Várias situações no filme que fica muito claro, né, que isso é coisa de menino, não é coisa de menina. Então, nessa área, precisa de profundas transformações ainda para que se possa chegar numa educação diferente, de que meninos e meninas podem brincar de amarelinha, podem ter os mesmos gestos, né? Pode sentar da mesma forma. Eu acho que o digital traz é uma facilidade de gerenciar a inteligência coletiva da sociedade. Então, a gente tem que estimular, de alguma forma, a criação dessas inteligências coletivas. E isso é justamente a gente abrir para se falar de todas essas coisas. Então, vamos falar de gênero? Vamos, mas essas escutas e a replicação dessas escutas do que vem começa a dar um pouco dessa orientação, porque também as coisas vão mudando, né? A gente aqui falou várias vezes do menino e da menina, do menino e da menina, e a gente está cheio de crianças trans e que estão sendo levadas das maneiras piores e melhores, depende do contexto. Eu não vejo ninguém falando, a gente não tem que falar de gênero até a puberdade, por exemplo. Mas não pode falar mas não pode, tem que falar de meninos e meninas, mas não pode falar de crianças trans. Sabe? Então, tem muitas soluções. E a ideia não é a gente chegar num consenso, porque o consenso não vai existir tão rápido, né? E é isso que eu falo da inteligência coletiva, que pode ser trabalhada através de atividades lúdicas, de levantamentos de problema, e de como isso pode ser encarado pelo próprio lugar, esse tipo de oficina de trabalho, de levantar isso, né? E especificamente sobre alguns pontos, a gente realmente focar onde é o ponto de problema mesmo. Estamos falando de violência, a violência é praticada por meninos ou por categorizados como meninos, então é ali o foco. A gente não precisa querer ali chegar na solução do problema da escola. A gente tem que abrir para onde pode ter consultas, onde as pessoas podem achar informação de qualidade com segurança, que tipo de discussão pode ser levantada, e muito mais preparar para uma vivência, né? Aí eu acho que os conceitos de interseccionalidade são muito importantes. Às vezes, eu tenho trazido a questão de pessoas com deficiência para abordar diversos assuntos, porque lembrei agora por causa da história das brincadeiras de menino e de menina, mas vários são capacitistas também. Então, às vezes a gente traz uma coisa que parece que não tem nada a ver, porque são terceiras coisas. E é uma maneira muito interessante, isso eu aprendi muito com o Limiar, que a gente começou a discutir o binarismo que a gente tem, não só nas relações de gênero, mas em toda a sociedade. Isso é reforçado pelo bem e pelo mal, né?
céu e inferno, todas essas questões, e a gente divide o mundo entre o norte e o sul global, o ocidente e o oriente. A gente está numa grande coisa do binarismo, a gente tem duas posições, automaticamente elas são polarizadas, elas são dicotomias. A gente não tem só duas coisas, automaticamente a gente coloca oposição em tudo. Então, quando a gente traz um terceiro elemento que não faz parte da discussão, começa a fazer sentido, né? Então, isso eu digo assim, porque às vezes umas estratégias de abordar o assunto a partir do filme podem fazer com que ele saia do filme, né? Ou que você estimule a partir do filme, por exemplo, com as ficções, a gente trabalha bastante como você contaria essa história se fosse... Tipo, a gente faz classicamente a inversão de papéis de gênero, mas imagine se você coloca questões raciais, coloca uma questão de cultura, às vezes até para extrapolar a criatividade, mesmo que ela traga alguns preconceitos também, porque tá todo mundo ancorado em algum preconceito em algum lugar, né? E para não dizer preconceito, estereótipos, digamos. A gente fazendo nossas dinâmicas, nossas campanhas de impacto, tudo, obviamente é muito frustrante, né? Na grande parte do tempo, porque é tudo muito difícil, a gente quer fazer um montão de coisa e não vai. Só que a gente fez umas reflexões recentes em algumas experiências, tipo, de quanto, pensando em nós, na verdade, né? Antes de pensar no resto, né? Pensando na nossa saúde mental, na qualidade do nosso trabalho e como que a gente vive para trabalhar esse tipo de coisa, se blindar, né? A gente lida com várias questões, algumas são mais intensas, outras menos, mas todas acabam pegando temas muito que a gente meio que chega aqui na história, parece que tá tudo errado. Então é tipo uma coisa muito parece que sem saída, né? E aí a gente costuma dizer que tem algumas coisas que não se equiparam de valor, né? Então, quando a gente recebe uma mensagem de alguém que você percebe que a vida foi tocada e transformada de alguma maneira, pronto. Você não precisa de mais nada, porque qual o valor de se salvar uma vida de uma situação de violência, de se salvar uma vida, às vezes, de uma iluminação, de ter uma oportunidade de ver a coisa diferente? Então, isso nos ajuda a seguir. Eu tenho conversado muito com o Rodrigo para a gente um pouco diminuir esse entusiasmo de eu querer transformar o mundo. Cada pessoa, cada família é meu mundo. Se eu consigo mudar a minha família, se eu consigo mudar a minha igreja, se eu consigo mudar, sabe, a minha escola, no meu entorno, se eu consigo que nesse entorno a pessoa viva melhor, já é suficiente. Então, a educação transformadora, e eu acredito que no cinema, levar a pessoa a pensar o que nós, aqui, grupo, podemos fazer para que essas situações não se repitam, para que outras Joanas não vivam as situações que a Joana vivenciou. Quando a gente trabalha com qualquer, seja filme, vídeo, caso, dramatização, qualquer coisa, nós fazemos, praticamente, são 3 tipos de pergunta. Essa situação acontece? Acontece. Quais situações que tornam, por exemplo, aqui no filme, em que situações a Joana era feliz? Para eles se identificarem nas coisas boas. Em que situações a Joana foi agredida, violentada, estava triste, tá? Por que aconteceu isso, tá? E o que nós podemos fazer para que outras Joanas não vivam nessa situação? E para as pessoas pensarem dentro do seu ambiente o que elas podem fazer. Essa é claramente a metodologia que a gente usa focando a transformação. Eu tinha pensado nessa questão, né, da educação sexual que eu vi no filme, de muita repressão e provocando muito medo, né? Havia toda a questão do bullying, da escola, etc. E me chamou muito a atenção, Cristiane, o título do filme. No título você tem a palavra morte. E se tem uma coisa que a morte traz para a gente é medo. Então, eu comecei a fazer essa conexão. O que tem a ver essa morte da história com o medo, né? Que as situações ali de sexualidade estavam se apresentando. Falei, puxa vida, mas tem tudo a ver, são 2 medos ali somados, né? E são medos que não são falados enquanto medos. E por que a gente não fala desses medos, né? É tão assustador que não se fala, mas tem ali uma conexão clara o tempo todo. Eu pensei também nessa questão da morte. Na minha cabeça, o entendimento foi de que, ao final do filme, é como se a Joana tivesse morrido para alguma coisa. Ela passou por todo um processo, e aí que ela não conseguia nem ir no catavento, e ela conseguiu ir no catavento,
Então, ela morreu para uma parte da vida dela e estava renascendo para outra. Por isso foi a primeira morte, porque eu acho que ao longo da vida a gente vai passando por várias mortes. Então, pensei mais ou menos uma coisa assim. É como a gente Muito bom. sempre disse, quando você faz uma escolha, você perde o que você não escolheu, mas você ganha o que você escolheu. Então, bom, não sei, Exato. você quer nos E contar por que colocou esse título? o título, ele é inspirado num poema do Mário Quintana, que diz assim: amar é mudar a alma de casa. Aham. Então, essa imagem, né, da alma saindo do corpo, né, que remete a essa perda do controle, né, que a morte pode significar, na verdade, é uma transformação, né, um momento de passagem e que também toca muito nesse apaixonamento, né, quando a gente sente que não controla mais, né, o corpo é invadido por essa memória presente, né, constante do outro. Então, o filme ele termina com a imagem da Carolina, né? A gente começa com o close da Joana e termina com o close da Carolina. Então, ali a gente passa, né, a olhar para a Carolina nesse momento, então, de entrar em paz com esse apaixonamento, né, que começa a se estabelecer entre elas, né, que é natural no início, e fica conflituoso por conta dessas violências que elas vão sofrendo. E como o Rodrigo comentou, né, no chat, né, cada vez que a gente é reprimido também morre algo em nós, né? Então existe aí essa luta delas por deixar viver, né, esse sentimento também que elas estão sentindo de uma forma natural, que está se revelando. E como a Marta trouxe também, né, essa transformação, né, esse momento de deixar para trás uma determinada postura e assumir uma nova postura, né, na vida. E é daí que vem a primeira morte de Joana. Claro que tem no filme a morte em si da tia, né, que é a primeira que ela vê, porque depois tem aquela cena que a avó comenta, né, que o pai não deixou ela ver o enterro do vô, o velório do vô, porque ela ainda era criança. Então Ainda não era queriam criança. traumatizar ela. E ali ela até dá um sorriso assim, opa, então agora me deixaram, então eu não sou mais criança, né? Eles não me veem mais como criança, então agora eu pude ir no velório da minha tia. E já é uma passagem, né? Só isso já é um rito de passagem para ela, poder ter acompanhado isso, né? O filme ele traz várias situações assim de dificuldade de diálogo, dificuldade da educação, né, nesses temas na escola. E fala um pouquinho, Margarita, assim, dos projetos que vocês realizaram na Reta Latina que conseguiram aplicar positivamente, por quanto tempo, como é que foi, traz alguns exemplos para a gente desse trabalho de vocês, ou mesmo o link, onde é que as pessoas podem buscar, né, como aplicar esses conceitos. E o Rodrigo depois também, se quiser trazer um pouco mais de caminhos, assim, como o pessoal busca o trabalho de vocês, enfim, para quem está nos assistindo poder achar os resultados, né, desses trabalhos que vocês já fizeram. A gente usa uma metodologia que nós capacitamos, fazemos capacitação com essa educação em todas as pessoas que fazem parte, os adolescentes e as adolescentes, todas as pessoas adultas que estão no entorno, pais, mães, profissionais de saúde, educação. E nós levamos essa reflexão, muito conceito com base em evidência científica e a metodologia que leva a pessoa a identificar qual conceito que ela tem. Então, eu coloco para eles ressignificar o seu conceito a partir do novo conceito. Então, elas saem com um novo conceito, uma nova visão, um novo olhar, mas sempre focamos para que com esse novo olhar não pode ficar nele, ele tem que mudar a sua prática para que a gente realmente consiga mudar. Então, todos os nossos projetos aqui, nós temos um projeto Jovem Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, desde 2017, que está funcionando em 15 territórios em Campinas. Trabalhamos em Minas Gerais, trabalhamos já em Belo Horizonte, em Goiás, Manaus, nós trabalhamos em Honduras, El Salvador, em muitos países, e em todos os resultados foi muito importante. E as pessoas podem ver
os resultados no site. Temos muitos boletins informativos que estão dentro do site da Repolatina, que eles podem ver os pequenos projetos e os pequenos resultados, e que todos juntos fazem um grande resultado. Bom, lembrar, Taturana é uma organização social, né? A gente atua com essa criação de campanhas de impacto, mas a gente também está trabalhando bastante com formação nesse campo, e a gente está procurando muitos diálogos. O que eu posso dizer de novidades é que em breve a gente vai soltar bastante material interessante, não só filmes, mas toda essa metodologia de criação, de construção das campanhas de impacto, a gente está sistematizando como uma tecnologia social e vai disponibilizar para que mais pessoas possam fazer, né? Então, eu convido para quem quiser conhecer mais, seguir a gente nas redes sociais, é o @taturanamob, MOBI, tudo junto, Taturanamob. E a gente, lembrando, todos os filmes que a gente trabalha, eles ficam disponíveis gratuitamente para que qualquer pessoa faça uma sessão autogestionada. Então, nosso site tem lá um catálogo de filmes e você escolhe o filme, clica lá em ver detalhes, quero agendar uma sessão e organiza. E essa sessão, ninguém tem cinema, né? Então, pode ser na sua casa, num centro cultural, num cineclube, num espaço, pode ser na igreja, pode ser na garagem, pode ser na quermesse. Onde tiver vontade de assistir um filme e de conversar sobre ele está liberado gratuitamente para ser feito. Claro, sempre sessões gratuitas e que sejam coletivas para que possa ter essa conversa. E a gente só pede que as pessoas realmente conversem e que depois nos contem alguma coisa, pode ser 2 linhas, pode ser uma foto, e fale quantas pessoas assistiram. Porque a gente também tem uma batalha aqui para contar esse público, contabilizar esse público que é invisível para tudo que é órgão oficial de cinema. E enquanto todas essas telas prioritárias para a gente do movimento social estiverem invisibilizadas, nunca vai ter política pública específicas para elas, né? Então, a gente está um pouco nessa campanha, juntando dados, juntando força, dando as mãos aí para quem quiser e seguindo junto nessa. Tanto no estágio de desenvolvimento, de filmagem, ou mesmo um filme pronto, ou mesmo um filme depois de uma carreira de lançamento, que queira pensar num novo circuito de difusão, porque o cinema tem um lançamento, mas o cinema não morre, né? Se a gente preservar direitinho, ele está aí para sempre. De palavras finais, só posso te dizer que bom que tem pessoas como você que usam a arte para, em forma de imagens, de falas e até de silêncios, provocar e, para além de provocar, trazer reflexões também. E aí, como você, que eu já vi que você também gosta do Mário Quintana, eu encerro a minha fala com umas palavras do Mário Quintana, que diz: essa vida, para a gente não fique achando que temos que ter todas as respostas. Essa vida é uma estranha hospedaria, de onde a gente parte quase sempre às tontas, pois nossas malas nunca estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Olha que ótimo. Esse é o poema que inspirou o meu segundo curta, chamado Hóspedes. Pois é, a gente não tem que ter todas as respostas, né? Porque sempre. Marta é Muito nossa bom. poeta, nossa poetisa. Eu vejo esse filme com muita sinceridade, eu estou falando, sabe? Como uma contribuição muito importante, não só para a educação integral em sexualidade, mas para a saúde dos e das adolescentes de uma maneira geral. Como o Rodrigo falou, é um espaço importante para que as pessoas possam discutir, possam debater e possam principalmente refletir. Se a gente conseguir transformar uma pessoa, isso já é tudo. E se, além disso, a gente conseguir colocar pelo menos uma sementinha ou duas em outras pessoas, melhor ainda. Então, esse é o seu filme, na minha opinião. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter participado aqui da conversa, Magda. Eu vou agradecer em nome da Repolatina por você ter contatado nossa instituição e elogiado nossa instituição. Você até participou de um dos webinários da instituição. Como pessoa, como mulher, eu queria também parabenizar por você ser mulher, porque eu sou uma mulher feminista, que ao longo de toda a minha vida eu tenho lutado para dar visibilidade às mulheres. Então, você como mulher sendo diretora de um filme que também dá visibilidade a um assunto tão importante que é a sexualidade das mulheres. Nós, mulheres, historicamente, fomos podadas, reprimidas,
invisibilizadas. Eu acho que é uma grande contribuição que você vai trazer, levar para as pessoas a pensarem e a dar essa visibilidade que nós precisamos para que as pessoas exerçam seu direito. É um direito. E eu sempre falo, a gente vem nessa vida para ser felizes. Seja mais feliz e sofra menos, que a adolescente sofre muito quando descobre sua orientação sexual que não é aceita pela sociedade. Há um grande sofrimento e as pessoas não pensam nesse sofrimento. E, às vezes, se faz sofrer mais com o gesto ou por não, digamos, compreender e respeitar as pessoas. Agradeço muito vocês por terem participado aqui do nosso primeiro Conversas da primeira morte de Joana.